A chuva, cidade de Juiz de Fora, castigada pelo temporal, pela tempestade, sem precedentes. E o morador Matheus Brum, que é jornalista, participa agora da nossa programação. Oi, Matheus, tudo bem? Muito boa noite, obrigado por nos atender. O senhor está em casa, não teve que deixar a residência. O que o senhor pode relatar para a gente aqui? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Está falando a respeito de Juiz de Fora, sobre a situação aqui. Eu estou em casa, moro no bairro Cascatinho, que é região sul aqui da cidade. Agora está chovendo bastante. Eu vi que vocês estavam conversando com o Corpo de Bombeiros. Na região onde eles estão, teve chuva recentemente, né, alguns minutos, inclusive um novo deslizamento que teve por lá também. A chuva tem variado bastante por aqui, né? É importante as pessoas entenderem que a gente não tem uma tragédia concentrada em apenas um local, né? São várias partes de Juiz de Fora sendo afetadas, locais que não tinham enchente desde 1940, inclusive, sim, local que foi construído em 1940 para não se ter enchente, teve enchente dessa vez, 80 anos depois. Então é um pouco desse cenário. Estou aqui para poder ajudar a trazer as informações, para que vocês entendam um pouco do que a gente está passando, não só como cidadão, como jornalista também. Então, estou à sua disposição aí, Thiago. Se tiver de dúvida, pode perguntar para a gente. O seu olhar como jornalista nos ajuda também a traduzir essas informações. E desde o início dessa chuva, você conseguiu obter mantimentos, conseguiu sair de casa? Qual é o seu olhar desses últimos dias, desse drama que vive não só a cidade, mas também outros municípios aí da Zona da Mata? É importante a gente destacar que não tem problema nenhum em relação à falta de mantimentos, falta de comida, de água, nem nada. A gente tem alguns problemas em alguns bairros relacionados a abastecimento de água, porque a chuva acabou impactando algumas estações de tratamento de esgoto, mas a Cesama, que é a Companhia Municipal, tem feito esse trabalho para poder restabelecer a água nesses locais. Em relação à alimentação, tudo ok, estabelecimentos abertos. A prefeitura tem pedido para diminuir a locomoção pela cidade, porque hoje, agora à noite, na última atualização, a gente tem 18 ruas que estão interditadas na cidade. Ruas importantes, acessos importantes para o centro, para a cidade alta, locais onde moram muitas pessoas. Então, a prefeitura, por exemplo, na rede municipal, suspendeu as aulas. O mesmo foi feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e outras instituições federais, assim como também a rede estadual de educação. Foi feito um pedido para a rede privada também suspender as aulas. Algumas estão acatando, outras não. Mas o pedido da Prefeitura de Juiz de Fora é para que as pessoas evitem andar pelas ruas, justamente para que o maquinário que a Prefeitura tem colocado possa conseguir desobstruir as vias de forma mais rápida, já que você tem que dividir também esse maquinário com as regiões que estão mais afetadas, que você teve os deslizamentos de terra, enfim, que tem ainda as pessoas desaparecidas, como o porta-voz dos bombeiros trouxe. Mas, de forma geral, a vida na cidade, ela continua, né? As empresas estão abertas, o serviço público segue funcionando. É apenas um pedido para que quem pode trabalhar de casa, fique em casa. O serviço público já foi também colocado de forma remota, para você evitar ir pelo centro da cidade, para que não se tenha um acúmulo, né? não tenha problemas com o trânsito e as equipes possam estar desobstruindo essas vias, algumas vias centrais, algumas vias de bairro, mas a vida na cidade está fluindo, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Em relação aos locais onde foram mais afetados, você tem também a chegada já de donativos. Tem cidades, por exemplo, do Espírito Santo, que prefeituras que mandaram já donativos para cá. A gente tem feito uma campanha muito grande, né, de juiz-foranos que moram em outras cidades, até em outros países, que estão fazendo também campanha de arrecadação para poder estar enviando para cá. Então, assim, na parte de solidariedade, filantropia, está funcionando. Na parte também de manutenção da cidade, também está funcionando. Então, apesar da tragédia, você tem a cidade funcionando e as equipes se deslocando para poder resolver os problemas mais urgentes e o mais importante de tudo, como o porta-voz dos bombeiros trouxe, é salvar vidas
a gente chegando aí já em 48 horas da tragédia, que foi na noite de segunda-feira. Matheus, deixa eu fazer uma última pergunta. Você falou que locais aí da cidade que nunca alagaram, pelo menos desde 1940, acabaram ficando debaixo d'água. Pessoalmente, imagino o senhor e outras pessoas, milhares de pessoas, nunca viram uma chuva tão forte como essa. Qual que é essa sensação? Qual é o relato que você pode trazer para a gente? O que mais te chamou? Alguma imagem te chamou mais atenção nesses últimos dias? Se você me perguntar qual é a imagem da tragédia, eu falaria que é um rasgo que teve no Morro do Cristo. Juiz de Fora é a cidade que tem o primeiro monumento a Cristo, inclusive o Cristo Redentor do Rio de Janeiro é uma inspiração no Morro do Cristo aqui de Juiz de Fora, inaugurado na primeira década de 1900. Então você tem um rasgo ali por conta de um deslizamento de terra que teve naquela região. Para mim é a imagem mais simbólica, porque o Morro do Cristo ele é um local que ele é visto de praticamente toda a cidade, Então, da onde você olha, você vê esse rasgo ali que aconteceu. Realmente é uma enchente que nunca teve, é uma tragédia que nunca teve na cidade. Como eu disse, em 1940 foi a última grande enchente na época, depois se mudou o curso do Rio Paraibuna, que é o rio que corta o coração da cidade, corta a cidade como um todo. Foi feita uma grande obra na época, com financiamento do governo federal, mudou completamente o curso do rio para que evitasse o alagamento na região central. Foi feita uma nova avenida para poder ajudar isso, que é o que a gente chama de Avenida Brasil, e esse trecho foi alagado. Então, só para a gente ter um pouco de dimensão disso. Mas, Thiago, acho que o mais importante que eu quero passar para as pessoas além da solidariedade, quem puder ajudar, ajude, seja com orações, seja com envio de mantimentos, de água potável, enfim, para essas áreas que estão sendo atingidas. São 14 abrigos espalhados pela cidade, onde a prefeitura está recebendo as pessoas. Qualquer pessoa de qualquer área de risco pode ir para esses locais, Isso é muito importante de se falar. Mas o mais importante é que a gente, principalmente como jornalista, analisando um pouco da cobertura nacional e das pessoas que não conhecem a cidade, sim, Juiz de Fora é uma cidade que tem muita área de risco, é uma topografia muito complexa, mas tudo isso é discutido aqui na cidade, sabe? Essa tragédia, ela é uma tragédia porque choveu demais, choveu muito, muito acima da média, o mês mais chuvoso da história desde que se tem registros. Então, é uma catástrofe, Mas a cidade em si, apesar de ter muitas áreas de risco, ela sim tem investimentos em contenção de encostas, ela sim tem discussões. Temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, que auxilia com seus pesquisadores em tudo isso. Então, assim, a gente está vivendo uma catástrofe, uma anormalidade. Tanto que já choveu muito nesses últimos meses sem dar nenhum tipo de problema. Tinham alguns alagamentos, mas nada que feria, que machucava alguém. Essa foi realmente uma situação muito atípica. A cidade discute sobre isso, é tema de política pública, de discussão na Câmara, de campanhas políticas. Então, é importante frisar muito isso para não parecer que é uma tragédia anunciada e tudo mais. Não, infelizmente a gente tem muita gente que mora em área de risco, mas por outros fatores sociais, de ocupação irregular, de também tentativa da prefeitura de fazer um projeto de regularização fundiária, só que é um processo que demanda tempo. Infelizmente, a chuva chegou nesse momento, mas eu só queria salientar esse ponto. De todo mais, estou aberto também sempre para participar aqui com vocês, espero voltar para falar das coisas boas da cidade também, mas é isso, mandem orações, ajuda que puder, tem um Pix da própria Prefeitura de Juiz de Fora, que você encontra através das redes sociais, e também diversos locais que estão aí recolhendo donativos. São 14 abrigos onde as pessoas estão indo. A tendência é que a gente tenha o maior número de desabrigados e desalojados. Hoje são 3.500, mas a Prefeitura está fazendo a evacuação completa de alguns bairros para poder evitar que a gente tenha tendência de chuva até sexta-feira. Matheus Brum, jornalista que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, muito obrigado pelo depoimento e volte mais vezes e quem sabe numa situação melhor aqui na Jovem Pan. Grande abraço para você, até a próxima. Um abraço, fique com Deus e rezem por nós.